Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre mais um hino do cantor cristão, meditar aqui hoje num hino que talvez tenha uma das poesias mais bonitas do nosso cenário, e a gente vai refletir um pouquinho a respeito dele. Ele é inspirado em um texto da Bíblia que por si só já é maravilhoso, né? Nós vamos meditar aqui no hino 328, irmãos. Então, vou convidar vocês a abrirem lá. Conhecido de todos nós, isso aí que, entre os batistas, pelo menos, raramente nós vamos encontrar alguém que não conheça esse hino, e nunca ouvi alguém dizer que não goste desse hino. Ele recebe o título no nosso cenário de Sossegai, mas é bem conhecido também como Mestre, o Mar se Revolta. Muitos hinos são conhecidos muitas vezes pelo início dele, da letra, né? A letra original em inglês, justamente, o título segue aqui a primeira frase. Não vai pelo título, pelo Sossegai, né? O título não vai pelo refrão, como nós temos aqui. Tá? Mas, como eu disse, esse hino 328, então, ele é inspirado em uma passagem. Nós vamos ler primeiro a passagem e depois vamos ler também um outro texto aqui que eu achei interessante, irmãos, que fala sobre a autora, tá? Nós vamos falar, como é costume, dos autores. Às vezes eu enfatizo o tradutor. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui mais sobre a autora da letra e também um pouquinho sobre o autor da música. Tá? Mas vamos ler o nosso texto, aqui é o de Mateus. Nós vamos ler os dois textos que nos evangelhos descrevem esse fato, onde a autora Mary Ann Baker, se inspirou. Tá? O primeiro deles em Mateus, capítulo 8, versículos 23 até 27. Mateus 8, 23 a 27. Então, Mateus fez o relato dele assim: e, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? O relato de Marcos, também, no capítulo 4. Marcos 4, 35. Marcos 4, 35 a 41. Diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. Jesus dizendo aos discípulos: Passemos para o outro lado do mar da Galileia, o lago, aquele grande lago. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele, outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia.
E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Bom, irmãos, então, a leitura desses dois textos aqui, de Mateus 8 e Marcos 4, eles mostram para a gente esse momento, né, em que Jesus estava com os seus discípulos atravessando o Mar da Galileia e veio aquela grande tempestade. Até hoje dizem ser costumeiro isso, né? O Mar da Galileia é um grande lago, mas na maior parte do tempo as águas são calmas, mas costuma ter tempestades que são terríveis. Quando há uma tempestade, dizem que quem conhece ali já se cuida para voltar para a margem logo para escapar, porque são tempestades terríveis mesmo. E Jesus dormia tranquilamente. Os discípulos se apavoraram, achando que iriam morrer. Como a gente lê aqui, não se te dá que perecemos. E nós vemos ali, uma das coisas que essa passagem enfatiza, na verdade, o grande poder de Jesus, né? E nós vemos isso na conclusão final, porque eles ficaram admirados de ver que o próprio mar e os ventos obedeciam Jesus. Eles tinha poder, né, e demonstrou que tem poder sobre até as forças da natureza. Então, talvez esse seja o foco principal da passagem, mostrar o grande poder de Cristo como aquele que tem controle sobre todas as coisas, né? E no nosso hino isso é transportado para um outro sentido, e muitas vezes, de fato, a gente aplica isso, e não é errado, não só de ver o poder de Cristo sobre as forças da natureza, mas também de identificar o poder dele sobre todas as coisas. O relato histórico desse hino, eu achei muito interessante, realmente eu não conhecia, eu fui pesquisar a Mary Ann Baker, que é a autora dessa letra, compôs a letra desse hino anos mais tarde, alguns anos mais tarde, pensando em uma experiência pela qual ela tinha passado. Então a gente vai ler aqui um textinho, vou pedir licença para os irmãos, para vocês, para ler isso, tá? Foi colhido aqui da internet, mas eu até me cerquei de outras pesquisas, tem até alguns detalhes a mais, tá? Então, na internet a gente precisa tomar cuidado, porque tem muita coisa furada, mas isso aqui não é, não. Deixa eu ler para vocês, então, aqui, olha. Mary Ann Baker nasceu em 16 de setembro de 1831. No nosso cenário não aparece a data de nascimento dela, tá? Mas isso tá errado. Precisa ser corrigido aí, tá? Então, a autora do hino, Sossegai, consta que ela nasceu em setembro, temos a data exata aqui, 16 de setembro de 1831. Mas diz assim, prestem atenção nisso, porque vai fazer a gente entender a razão dela ter escrito essa letra, tá? Diz assim, a tuberculose ceifou a vida dos seus pais e deixou-a órfã em tenra idade. Moravam em Chicago,
com a irmã e o irmão. Esse, um moço de excepcionais qualidades de caráter, começou a sofrer efeitos dessa terrível doença. Das suas escassas economias, as duas irmãs conseguiram recursos para que ele viajasse à Flórida, na esperança de que no clima mais ameno começasse a melhorar, a melhoria. Não lhes foi possível acompanhá-lo. Tudo em vão. Em poucas semanas, o mal se agravou e o rapaz faleceu, longe do aconchego da família. Não havia dinheiro para as irmãs irem ao seu enterro, nem para transportar seu corpo para Chicago. Inclusive, no outro relato que eu li, ela, as palavras dela mesmo, ela diz que, além da falta dos recursos financeiros para irem ao encontro dele, para sepultamento, para trazer o corpo de volta, ela própria se encontrava doente na ocasião, sem condições de viajar. Mas seguindo aqui diz, Mary escreveu sobre essa experiência assoladora. Então ela disse assim, palavras da Marianne Baker. Embora o nosso choro não fosse como outros que não têm esperança, embora tivesse crido em Cristo desde menina e desejasse sempre viver uma vida consagrada e obediente, tornei-me terrivelmente rebelde a esse desígnio da divina providência. Disse no meu coração que Deus não amava a mim nem aos meus, mas a própria voz do meu mestre veio acalmar a tempestade no meu coração rebelde e me trouxe a calma de uma fé mais profunda e uma confiança mais perfeita. Depois disto, Marianne se empenhou de corpo e alma à união de mulheres cristãs pela temperança. Neste ministério, teve a oportunidade de observar bem de perto o sofrimento de irmãs, esposas e mães de alcoólatras, cujas vidas naufragaram pelo degradante vício da bebida. Depois de chorar com muitas dessas mulheres ao lado da sepultura destes seus entes queridos, ela testificou: tenho chegado a sentir gratidão pelas doces memórias do meu irmão. O caminho de Deus é o melhor. Então, isso fica até mais claro no outro relato que eu li, onde ela diz que ela sentiu profunda paz, profundo conforto mesmo, quando ela viu passou a ver aquelas mulheres todas, aquelas famílias que ela passou a ajudar nesse ministério, que lidavam com familiares alcoólatras. Chicago era uma grande cidade, né, onde eles moravam ali, e o que acontecia era degradante ver aquelas pessoas, tantas, morrerem por conta de vícios. E ela pôde ver o seu irmão, na verdade, morrer temente a Deus, servindo ao Senhor. Então ela viu que, na verdade, eles eram poupados, eles eram abençoados. Ela soube enxergar isso e ver o conforto da parte de Deus. Isso tem muito a ver com o hino. Então ela vivenciou isso, e o pastor da igreja, que ela fazia parte, uma igreja batista ali, se não me engano a cidade era Illinois, o pastor, que era músico e pastor, ele pediu a ela que fizesse uma letra de um hino para um trabalho especial que eles iam fazer, né, passou o tema, inclusive, e a igreja iria fazer esse trabalho especial. Então acabou que ela compôs a letra, baseado nessas experiências dela, e o pastor, que era músico, compôs a melodia, que é essa que nós temos aqui. Tá? O pastor dela era justamente esse Horatio Richmond Palmer, tá? Pastor Palmer, como era chamado,
Então, é interessante aqui a gente observar que o autor da melodia era o pastor da igreja dela, né? A igreja batista ali naquela cidade. Ah, mas vamos à letra, irmãos. Então, visto esse histórico assim, serve um pano de fundo para a gente observar a inspiração da autora. Hoje eu não vou ler a letra original, porque ela é bastante parecida. O tradutor foi bem feliz, pelo menos aqui nas estrofes, ela é muito semelhante, tá? Mas nós lemos aqui a primeira estrofe dizendo: ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas. Não temos um Salvador. Não se te dá que morramos? Podes assim dormir? Se a cada momento nos vemos assim prestes a submergir? Então, o que a gente vê aqui é bem claro que a inspiração dela é nesse texto que a gente leu em Mateus 8 e Marcos 4, né, nos evangelhos. Ela retrata bem essa cena, o mestre dormindo e o mar revoltoso, e eles tendo a sensação de que estão prestes a morrer, a perecer, a sucumbir. Então, como eu disse, apesar de talvez nós podemos enxergar que o foco principal desse texto da Bíblia seja realmente enfatizar o poder de Cristo, mas é inegável que isso tem uma consequência prática, né? Então, demonstra não só o fato de a gente ver o poder que ele tem, isso não se transformar em alguma coisa útil para nós. Os próprios discípulos tiveram uma sensação que muitas vezes nós, crentes, experimentamos, irmãos. A Bíblia, ela relata coisas que aconteceram com homens, e homens de carne e osso como a gente, que passam por situações semelhantes às nossas, né? Muitos deles têm características muito parecidas com cada um de nós, e eles ficaram atemorizados. De repente, por um momento, eles esqueceram que eles tinham dentro do próprio barco o Senhor de todas as coisas. Eles já tinham conhecimento suficiente para entender quem era Jesus, mas num certo momento eles parece que se sentiram desamparados, né? O hino traduz isso dizendo, né, parece uma queixa, e realmente foi o que os discípulos fizeram. Pelo relato bíblico, o que a gente pode entender é que eles levaram a Jesus uma queixa. Como é que o Senhor está dormindo aí? Nós estamos prestes a morrer. Nós vamos todos morrer aqui e o Senhor dormindo tranquilamente. Se pode fazer alguma coisa, né? Por que ainda não fez? Daqui a pouco vai ser tarde demais. Então, em certas circunstâncias, irmãos, às vezes na nossa fraqueza, nós temos essa mesma sensação de que Deus não está agindo. O que está acontecendo que Deus não age? Por que Deus não vem no nosso socorro? Essa sensação, vez ou outra, por mais fiel, mais fervoroso que seja o crente, eu acredito que essa sensação acabe tomando conta de nós, agindo na nossa vida com uma certa frequência. O medo que pode vir, né, para nós, diante de grandes tribulações, perigos, dor. O caso da Marianne Baker aqui foi uma sensação de dor. Ela tinha um irmão, parecia ser assim, um bom rapaz, né, um crente fiel, e mediante tanto esforço das duas irmãs, na expectativa, na esperança de que ele fosse curado,
indo para a Flórida, e as esperanças delas não, não tiveram resultado, né? Então, como ela descreve, num certo momento ela sentiu que, por algum motivo, Deus não cuidava deles como ela imaginava que deveria cuidar. Uma certa revolta, né? Aquela, aquela situação pôs a fé dela em xeque, como ela diz, apesar de desde cedo na vida ela ter se proposto, né, a servir o Senhor, né, com santidade, com temor, obediência, mas a fé dela ali naquele momento foi bastante abalada por um tempo, até que ela percebeu a resposta mesmo do Senhor acalmando a, a inquietação, a tempestade que estava no coração dela. Esse tipo de sensação, irmãos, vem geralmente naquele momento assim que nós sentimos a nossa impotência, né? Impotência do ser humano, e quando o socorro de Deus não vem no tempo e da maneira que a gente esperaria que viesse, fica aquela sensação de desamparo, de desolação. Então, nós vemos nas palavras dela mesmo que ela se sentiu desamparada. E, de fato, muitas vezes o crente se sente assim, desamparado, por um momento, se ele não enxergar as coisas com clareza. Né? Então, a gente vê essa primeira estrofe aqui refletindo bastante aquilo que os discípulos fizeram, se apresentaram a Jesus queixosos, inconformados, e retrata aquilo que aconteceu no coração da autora do hino. Ela colocou maravilhosamente através dessa passagem, ela externou aquilo que realmente ocupou o coração dela, não só nesse momento de inquietação, mas também da calmaria, que a gente vai ver daqui a pouco. Né? Mas isso também é uma coisa que nos atinge, alguns mais, outros menos, mas todo crente está sujeito a esse tipo de coisa. Né? Então nós vemos assim, que isso tudo soa como um lamento, uma queixa, mas que depois nós podemos perceber ser infundada. Já na segunda estrofe, então, hino 328, Sossegai, a gente já vê um pouquinho diferente. Nós diríamos assim, a primeira estrofe é a estrofe da queixa. Já na segunda, nós diríamos que é a estrofe do clamor. Então, nós vemos aqui já um pouquinho diferente. Né? Diz assim: Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba a minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre. Vem logo, vem me acudir. Então, aqui realmente é aquele clamor. Aqui fica bem claro é, a transposição da ideia das ondas do mar, da passagem onde ela se baseia e relata na primeira estrofe. Aqui a gente vê que a tempestade, na verdade, para ela era a tempestade da tristeza. Né? Na minha tristeza estou quase a sucumbir. Estou tão triste, tão abatido, que eu estou prestes a cair. Na verdade, a tempestade era dentro do íntimo, do coração, da alma dela. A dor que perturba a minha alma,
eu peço-te, vem banir. Senhor, age a tempestade que está atingindo o meu coração, está me matando, está me derrubando. Essa alma perturbada, né? Esse é o estado mesmo daqueles que estão ansiosos, angustiados, né, por um socorro da parte de Deus. O salmista diz: esperei com paciência no Senhor. Alguns dos salmos repetem essa expressão: esperei com paciência no Senhor. E é o que o crente deve fazer. E, embora a gente saiba disso, na nossa fraqueza, a gente sabe que, por vezes, nós não vamos cumprir isso, ou vamos ter uma tendência a não cumprir isso. Nós temos que nos policiar para que isso não aconteça. Esperar com paciência no Senhor é saber aguardar o tempo de Deus. Aqueles discípulos ali no barco, eles estavam apavorados porque, por um momento, eles se esqueceram de quem é que estava no barco com eles e fez com que eles pensassem que as coisas poderiam terminar de maneira trágica. Se eles tivessem se lembrado disso, certamente eles teriam ficado mais tranquilos, menos angustiados, menos perturbados. E é sempre isso que acontece com a gente quando a tempestade, as tempestades da vida, né, atingem a gente, nosso coração. É nosso direito e é nosso dever de clamar ao Senhor quando nós estamos assim. As ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Nós temos um Salvador, nós temos quem nos faz passar pelas ondas do mal, né? Pereço sem ti, ó meu mestre. Sim, sem ele nós perecemos. Então é por isso mesmo que nós temos que recorrer a ele sempre. Vem logo, vem me acudir, Senhor. Tem misericórdia de mim, conforta, apazigua meu coração, seja qual for o tipo de aflição, qual for a tempestade. Isso se aplica a muitas coisas na nossa vida, muitas situações. Uma perda, uma perda familiar, como o caso da autora do hino, é um exemplo. Mas tem todo tipo de situações que podem perturbar a gente e que realmente a gente tem que se colocar de uma maneira esperançosa no Senhor, né? Confiante nele, esperando com paciência mesmo no Senhor, mas com confiança, né, no meio da angústia. Ah, essa segunda estrofe fala dessa fraqueza, o clamor da alma angustiada na sua fraqueza, mas sim, nós temos um Salvador e ele dá solução e dá consolo para nós. Aquela sensação, né? Essa história fala daquela sensação que nós temos às vezes de estar sendo engolidos pelo problema. O problema parece maior do que nós, que nossa força, e muitas vezes, que nossa força, sem Cristo, nós não podemos lidar com aquilo.
Mas às vezes nós temos a sensação de que ele é maior do que Deus, e não é. Nenhum problema é maior do que Deus. Nada está fora do alcance daquele que tem poder sobre todas as coisas, que até o vento, os ventos e o mar lhe obedecem, né? Esse temor que é descrito aqui na segunda estrofe, na primeira também, e que nós muitas vezes sentimos, irmãos, ela confronta com aquela constatação também que a gente vê nos Salmos, no Salmo 23, no versículo 4 lá, onde o salmista fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria. Algumas traduções colocam isso, não no condicional, mas colocam, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei. No Salmo 23, 4. Então, se os discípulos tivessem pensado assim, nós estamos no vale da sombra da morte, nós estamos aqui em meio a uma tempestade, o pior poderia acontecer. Mas se Cristo está conosco, se Deus está presente ali, eu sei que Ele não vai nos desamparar. Nós temos sim um Salvador. No tempo certo e da maneira certa, Ele vai agir. Então, como eu disse, a primeira estrofe é a estrofe da queixa, a segunda é a do clamor, a terceira estrofe, nós vemos que é a estrofe do consolo, né? Quando vem a bonança. Então, nós lemos assim, mestre, chegou a bonança, a calmaria, em paz eis o céu e o mar. Então aqui ela começa a descrever tudo aquilo quando veio o conforto ao coração dela, quando ela pôde enxergar a bondade, a misericórdia de Deus. No caso da Marianne Baker, né? O que apaziguou o coração dela foi ver que tantas famílias sofriam, e a gente pode ver isso hoje, né? Sofrem por motivos dolorosos, sabe? A gente perder um irmão, um ente querido, é sempre doloroso, mas a gente perder o convívio com essas pessoas aqui, mas sabendo, né, que eles viveram aqui temendo o Senhor, servindo o Senhor, e que provavelmente, né, sendo uma fé genuína, eles estão hoje com Cristo e nós vamos estar com eles na eternidade também. Isso é um grande conforto, olhar que aquele familiar, aquela pessoa querida, apesar de ter partido, ela partiu em uma condição gloriosa, né, em relação a pessoas que partiram e causando muita dor, talvez destruição nos lares, né? Ela lidava muito com isso nesse ministério, que dava suporte para as famílias que tinham viciados, né? Maridos, filhos, talvez até esposas, apesar de o problema do alcoolismo ali ser mais comum entre os homens, né? Mas ela viu que era muito melhor do jeito que aconteceu na vida dela, da família dela, do que acontecia com aquelas famílias. Isso apaziguou o coração dela, foi uma maneira de Deus mostrar para ela como as coisas que Ele faz realmente são infinitamente melhores. Por isso ela descreve aqui essa bonança, em paz eis o céu e o mar. Ela faz referência à passagem, quando Jesus mandou que tudo se acalmasse, imediatamente, né, o mar e o vento, tudo sossegou.
ela diz: o meu coração goza a calma. Então, o contraste da segunda para a terceira estrofe é fantástico, né? Se na segunda a gente vê um coração agoniado, aqui nós vemos um coração consolado, confortado, um coração que goza a calma. O meu coração goza a calma que não poderá findar, não tem fim. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto, destino meu. Ela fala aqui da certeza de vida eterna, né? O Senhor fica comigo até o fim dessa jornada aqui. Então, essa estrofe descreve realmente aquele momento em que nós paramos para observar o poder de Deus. Aí vem a calma no nosso coração. Quando Jesus acalmou o mar, os ventos, aquela tempestade, nós temos que entender que teve outra coisa que foi acalmada naquele momento, né? Em consequência disso, acalmou o coração dos próprios discípulos. E como a gente lê em Marcos, eles não estavam só com aquele barco. Estavam ali os discípulos, mas Marcos escreve que havia outros barquinhos que estavam junto com eles. Então, tinha mais gente ali pronta a morrer, a perecer. Quando Jesus acalmou a tempestade, o coração deles sossegou também. Foi apaziguado, né? Ah, quando o crente tem aquela capacidade de enxergar, né, é disso que está falando aqui, quando o crente adquire aquela capacidade de enxergar e compreender que a sua vida, seja física ou espiritual, presente, né, a vida presente ou a vida eterna que nós temos, que tudo está nas mãos de Deus. Que tudo está nas mãos do Senhor de todas as coisas, aquele que controla todas as coisas. A nossa vida está na mão dele, e isso tem que trazer profunda paz, conforto para nós, né? O apóstolo Paulo, ele fala um pouquinho, ele expressa essa sensação numa passagem que eu gostaria de ler com os irmãos aqui. Lá em 2 Timóteo, a gente vai ler aqui, para desfechar já, tá, irmãos? 2 Timóteo, no capítulo 4, Paulo estava escrevendo para Timóteo aqui, falando que ele tinha sido preso, estava sendo julgado, tinha sido desamparado por muitos. No versículo 16, ele fala: ninguém me assistiu, ninguém me ajudou na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, isso lhes não seja imputado. Mas eu quero enfatizar o que ele diz aqui nos versículos seguintes. Ele diz: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Eu acho interessante o que Paulo passa aqui para Timóteo, para nós, né? É bem no sentido do que a gente pode ver nesse ano. Paulo estava passando por uma tempestade. Ele estava preso, sendo julgado, se sentiu desamparado porque os homens o deixaram, companheiros, colegas de serviço, irmãos que estavam com ele, todos deixaram. Ninguém me assistiu, ninguém me ajudou durante a minha primeira defesa. Ele teve que comparecer ali
provavelmente mesmo diante do imperador, e o que ele dá graças é que ele sentiu, ele pôde observar, né, o socorro do Senhor. O Senhor assistiu-me. Os homens não estavam lá, mas o Senhor estava no barco comigo. E ele me fortaleceu. A gente sente que Cristo concedeu a Paulo naquele momento a profunda paz que ele precisava, a confiança, mesmo sabendo que ele poderia ser morto. Notem que ele diz aqui, naquele primeiro julgamento, ele disse: fiquei livre da boca do leão, e isso aqui não é figurado, é no sentido literal mesmo, né? Porque era uma prática, condenação, servir de espetáculo ali no Coliseu, isso era muito famoso ali em Roma, né? Embora praticassem isso em outros lugares também. Para diversão perversa daquelas pessoas, né? Ver alguns sendo lançados ali para lutar pela sobrevivência com animais ferozes, esfomeados, mas Paulo disse: o Senhor estava comigo e ele me assegurou a minha defesa, de maneira que deu oportunidade que todos os gentios ouvissem a pregação. Paulo viveu para pregar, ele estava ali pregando, ainda que isso custasse a sua própria vida, né? E a confiança dele era essa do versículo 18: o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. Ele sabia que uma hora ele iria morrer, né? Mas ele tinha aquela certeza de que o Senhor guardaria para o seu reino celestial. A confiança dele na questão da vida eterna era o principal, mais ou menos no sentido que diz para nós aqui a terceira estrofe, no final dela, né? E assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. Paulo sabia que sua vida, o barco da sua vida, iria atracar no final, no destino, e o destino glorioso dele era realmente estar com Cristo no reino celestial, como ele diz aqui no versículo 18, né? O Paulo enxergou isso, irmãos, no meio da tribulação, no meio da tempestade da vida dele, ele enxergou o conforto, a presença do Senhor ali com ele. A Marianne, autora do hino, embora por um momento ela tenha duvidado disso, mas ela pôde enxergar num certo momento: o Senhor está comigo. Deus fez o melhor. Deus sempre faz o melhor. Ainda que a gente tenha que passar por momentos difíceis aqui. Os momentos que Paulo estava passando eram bastante difíceis. Tá? Então, eu diria, Paulo enxergou isso, a autora do hino enxergou isso, e nós, será que nós estamos enxergando essas coisas na nossa vida também? Que a gente possa sempre ver quem está no barco com a gente, quem está no barco da nossa vida, e para onde ele está nos conduzindo. Amém? Então, esse é o nosso hino de hoje, irmãos, e o estribilho dele faz referência direta à palavra de autoridade do Senhor Jesus, que nós lemos no texto, né? As ondas atendem ao meu mandar. Vamos lembrar disso. O mar, por maior, por mais gigante, por mais forte, por mais poderoso que seja, as ondas do mar e as ondas do mal, elas todas
são sujeitas à autoridade do Senhor. Ele é aquele que tem poder para acalmar toda a tempestade. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, uma referência a Satanás, né? Tais águas não podem a naufragar. Nenhuma dessas águas podem engolir realmente a nave, a nau da nossa vida, que é levada pelo Senhor, Rei do céu e do mar. Tem todo o poder, toda a autoridade sobre todas essas coisas. Pois todos ouvem o meu mandar. Ele reforça: sossegai, sossegai. É uma maneira traduzida aqui na letra do hino, para dizer, se refere àquilo que Jesus falou, né? Aquieta-te, o vento. Cala-te, aquieta-te, o vento, o mar. Sossegai, sossegai. E esse sossegai deve soar ao nosso coração também. Sossegue o seu coração. Se você estiver aflito, angustiado, sossegue o seu coração, confiado no Senhor. Convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Ele está com a gente. Se nós andarmos confiados nele de verdade, ele está sempre conosco. O barco da nossa vida está nas mãos, está no controle dele. Amém?